Então, boa noite a todos. Agradecemos a espiritualidade, a oportunidade de podermos estudar um pouquinho para dividir com todos os ensinos de Jesus e um pouquinho da doutrina espírita que Kardec codificou para nós. O tema, então, o título, como foi dito, Patrimônio Pessoal. Allan Kardec escreveu em algum sítio que os nossos pensamentos são como o som de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ambiente. Ou seja, o sino, quando vibra, quando dobra, ele vibra as moléculas e é por isso que nós percebemos o som. Ou seja, nós percebemos a vibração do sino. Emmanuel, consciente da nossa pouca capacidade em cuidarmos das coisas espirituais e também ficarmos afastados dos interesses materiais, ele, no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ele contém passagens, ele passa-nos passagens em que Jesus nos lembra para que nós nos preocupemos com as coisas espirituais, para despertar o dom de Deus que habita em nós e que também venhamos a nos abrir para as inspirações vindas de Jesus e também dos espíritos benfeitores. Na vida diária, na nossa vida diária, é comum nós nos interessarmos por coisas que dizem respeito ao bem-estar material da vida. A nossa vida, nós vivemos na Terra, então é natural que nós nos preocupemos com o que comer, com o que vestir, precisamos trabalhar para conquistar as coisas, então é normal. Mas o que costuma acontecer é que muitas vezes nós temos uma preocupação exagerada, além do normal. Um interesse muito grande pelas coisas materiais, o que faz com que nós nos afastemos, que nos descuidemos da vida espiritual. Então, a própria correria do dia a dia, hoje em dia principalmente, porque cada vez que o tempo passa a nossa vida fica mais corrida, nós estamos preocupados com as coisas do dia a dia, com as questões profissionais, questões do lar, e nós vamos deixando de lado a nossa vida espiritual. E isso acaba por resultar uma sobrecarga nos sentimentos relacionados aos vícios, às inquietações de toda ordem. Nós acabamos encontrando mais tempo para encontrar aflições nas próprias notícias que correm no dia a dia, as notícias dos planos inferiores da Terra, e nos falta tempo para meditação elevada. É óbvio que essa recomendação de Emmanuel não implica que nós tenhamos que nos transformar em santos da noite para o dia, né? Ou seja, o fato de ter preocupações com a vida material e termos que direcionar a nossa atenção para a nossa vida espiritual, não quer dizer que nós temos que esquecer tudo que diz respeito à nossa vida terrena e procurar virar santos. Não é isso. Nós temos que ter um balanço. O que Emmanuel diz exatamente que o problema está no excesso, como em tudo na vida, naturalmente. Então, ou seja, a preocupação excessiva com as coisas materiais que nos tiram o tempo para a preocupação com as coisas espirituais. Então, assim, o ser humano, ele praticamente se preocupa exclusivamente com o veículo físico e acaba por se envolver nas fantasias materiais, nos desenvolvimentos das dores, né? Ou seja, quando diz preocupação com o veículo físico, estamos querendo falar com a aparência, com a aquisição de bens, preocupação com a vida alheia e essas coisas todas. Então, nós ficamos praticamente presos, uma coisa leva a outra. E, com isso, nós acabamos passando um grande período em sofrimento, em decorrência dos débitos que vamos adquirir
por desenvolvermos uma vida assim. E depois levando a necessidade de resgate desses débitos que nós vamos adquirindo. E aí, quando nós chegamos numa situação que podemos dizer o fundo do poço, aí nós vamos clamar por Jesus. Vamos procurar Jesus, vamos apelar para os espíritos benfeitores. Porque nós chegamos, como se diz, estamos de rastos e aí precisamos de ajuda. Então, nós passamos um longo período angariando preocupações de ordem desnecessária, aumentando o sofrimento, chegamos lá embaixo e aí vamos procurar por Jesus. E Jesus, que conhece-nos a todos, ele já antecipadamente, quando esteve aqui na Terra, já nos recomendou, no sentido de nós buscarmos a espiritualidade superior, conforme consta no Evangelho de Lucas, que diz: olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonia, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre nós o improviso daquele dia. Essa recomendação de Jesus. Ele já sabia do roteiro de erros que nós iríamos seguir ao longo da evolução. E antecipadamente já nos atendeu essa solicitação quando nós buscamos Jesus, então ele já fez essa recomendação para não precisarmos chegar nesse ponto, né? Emmanuel recomenda evitar os excessos da satisfação egoística, fugir ao relaxamento do dever, libertar das inquietações mesquinhas para tornar-se preparado à sublime transformação. Todos nós, no fim, teremos que prestar contas. Então, esse roteiro de erro que nós seguimos ao longo da encarnação, das encarnações, é natural, né? O processo de evolução não é uma reta ascendente, que acontece a cada passo, sempre um avanço em relação ao passo anterior, né? O processo evolutivo, ele passa por altos e baixos, significa que nós cometemos erros, nós falhamos, temos que repetir as provas, os testes. Então, é normal isso acontecer, né? O que não é conveniente, que não convém, é que nós venhamos a ficar repetindo os mesmos erros. Mas errar por uma coisa, prosseguir, errar por outra, isso é natural, né? Nós todos passamos por isso. Ninguém quer, ninguém espera, Jesus não espera, que nós tenhamos um processo evolutivo linear ascendente. Todos nós temos que prestar conta, isso é verdade. Esses excessos que são decorrentes do orgulho, ele é muito perigoso. Os três óbices principais para a nossa evolução é o orgulho, é o egoísmo e é o interesse pessoal. São as três principais características que nos prendem à materialidade. Então, ou seja, todas essas atitudes que estão relacionadas a essas três características, o egoísmo, o orgulho e o interesse material, vai nos manter preso às coisas materiais. E, na verdade, nós vamos precisar de muito esforço para não ficarmos perdidos indefinidamente na sombra desses impulsos primitivistas. Nós precisamos de esforço, porque se nós ficarmos parados, nós não vamos evoluir. A evolução implica em trabalho, e o trabalho implica em esforço. Nós não estamos habituados às coisas, temos que nos esforçar para criar o hábito. A vida estática não leva ao progresso. Podemos associar com a questão da bicicleta. Sobre a bicicleta, nós só conseguimos ficar equilibrados se estivermos em movimento. Se nós pararmos, nós caímos. Então, a vida é assim, ela exige movimento. E nós, que ainda estamos muito mais próximos da materialidade do que da angelitude, o nosso esforço para nos desenvolvermos, naturalmente, é maior. À medida que nós vamos
angariando, conquistando espiritualidade, o progresso adiante se torna mais fácil. Então, nós ainda temos muita dificuldade. Nós somos espíritos milenares e, após diversas reencarnações, ainda permanecemos em diversos tipos de erro. E isso nos mantém afastados das leis eternas. Então, por causa da grande necessidade de regeneração que nós temos, da grande necessidade de aperfeiçoamento, em função desses erros que cometemos, desse processo lento de progresso, as tentações para o desvio aparecem em muito maior porcentagem do que as sugestões para prosseguirmos no caminho reto da ascensão espiritual. Então, nós podemos pensar a proximidade que nós temos com os planos inferiores, elas nos coloca fisicamente próximo a esses espíritos. A quantidade de espíritos que habitam os planos inferiores é muito grande. Então, nós estamos sujeitos a essas influenciações com muito mais intensidade do que as influenciações da espiritualidade, dos espíritos que já se elevaram e que estão aí para nos ajudar. Um outro fato que nós temos que ter em consideração é que o estímulo dos espíritos inferiores é em maior intensidade porque eles, quando querem nos manter presos à materialidade, eles vão insistir até coercivamente. Ou seja, eles vão ser insistentes, vão tentar coagir-nos, vão tentar impor essa vontade, porque é o que eles querem. No caso dos espíritos elevados, eles apenas nos inspiram. Por quê? Porque eles não querem e não podem ferir o nosso livre-arbítrio. Eles já entendem que o livre-arbítrio não pode ser ferido. Ao contrário dos espíritos inferiores, que quando eles querem nos arrastar, eles vão fazer de tudo para conseguir. Então, os espíritos superiores, eles só nos inspiram. Eles estão do nosso lado, inspirando-nos, e cabe a nós nos voltarmos a ele. Então, mais uma razão para que nós fiquemos mais sujeitos a essas influenciações. Na realidade, os menores aspectos da nossa luta humana, nós vamos ser sempre influenciados a permanecer às escuras. Tem uma questão de Kardec no Livro dos Espíritos, que os espíritos são questionados a respeito da influenciação que nós estamos submetidos. Então, se nós somos influenciados pelo plano espiritual. E os espíritos respondem que a influência é tamanha que, por norma, eles é que nos dirigem. Ou seja, para que nós possamos ter autonomia verdadeira, nós temos que ter muito esforço. Porque eles colocam pensamentos em nós e nós agimos pensando que somos nós que estamos pensando. Daí a importância de conhecermos-nos. A importância que nós temos de nos conhecer, para conseguirmos perceber o que é nosso e o que não é nosso. Nas conversações comuns diárias, nós somos cercados de insinuações. Nos pensamentos habituais, nós recebemos 1001 convites das zonas inferiores, por causa do que acabou de ser dito. Isso é pura questão vibratória. Então, ou seja, nós estamos mais sujeitos aos convites das zonas inferiores, principalmente por uma questão vibratória. Ou seja, nós permanecemos vibracionalmente conectados a esses espíritos. Para nós conseguirmos nos conectar, nos ligar com os espíritos superiores, nós temos que aumentar a nossa vibração. André Luiz, numa de suas obras, ele cita
uma experiência dessa natureza. Eles vão fazer um trabalho numa zona próxima ao umbral, e o local onde eles iam, os espíritos tinham sensores, detectores de espíritos elevados, ou seja, eles tinham sensores de alta vibração, de vibração elevada. Ao passo que, se um espírito elevado passasse por ali, ele seria detectado. E os espíritos inferiores, faziam isso porque não queria a presença desses irmãos. E quando eles estavam, então, nessa incursão, o instrutor chega para o André Luiz, fala sobre isso e comenta que ele precisaria reduzir a vibração para que não pudesse ser detectado. André Luiz questiona como que poderia fazer isso, e o instrutor lhe diz: basta recordar das existências terrenas. Nós temos conhecimento disso por experiência própria, uma vez que todos nós podemos nos sentir mal quando nos recordamos de experiências infelizes, né? Quando nós estamos preocupados porque alguém tenha nos magoado ou alguma coisa desse tipo, nós costumamos ficar em estado de desânimo, vamos dizer assim. Então, manter a vibração elevada é muito difícil. Principalmente manter a vibração elevada por longos períodos de tempo. Às vezes até é fácil por curto período. Às vezes nós vamos ver um filme que tem uma cena emotiva, que tem alguma coisa que nos remete à sensibilidade, e aí nós passamos ali aquele curto momento de estado de elevação, ficamos emocionados e tudo mais. Mas passou a cena, voltamos ao normal. Então, manter o estado de vibração elevada demanda muito esforço, demanda muito exercício. E quando nós somos chamados para aplicar a justiça contra o nosso individualismo, o egoísmo tenta perpetuar-se, ou seja, o egoísmo também luta para não ser vencido. Por exemplo, durante o trabalho, nós vamos procurar o descanso indevido. Na alimentação do corpo, somos também levados ao desequilíbrio. Por isso, Paulo nos recomenda: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É certo que durante a nossa evolução, essa estrada evolutiva que nós caminhamos, nós venhamos a passar por tentações, sofrer tentações, cair, ficarmos aflitos com as decepções e com os desânimos, né? Os espíritos superiores sabem muito bem disso. É natural, eles até já passaram por isso, eles sabem muito bem. Mas é imprescindível, é importante que nós marchemos de alma desperta no caminho da reedificação. Ou seja, nós temos que estar com o nosso espírito aberto, preocupado com isso, para que nós possamos seguir esse caminho. Uma coisa que é comum acontece conosco. Nós ficamos magoados porque alguém fez alguma coisa conosco. Nós nos sentimos ofendidos porque alguém falou alguma coisa. Então, eu costumo dizer que ninguém faz nada conosco. Ninguém nos incomoda, ninguém nos atrapalha. Nós é que nos sentimos incomodados por causa de alguma coisa que alguém fez ou falou. Então, percebam essa mudança de paradigma. Quando eu digo que alguém me incomoda, o problema está na pessoa. Então, eu teria que afastar a pessoa de mim para que eu não ficasse incomodado. Mas eu afasto aquela pessoa, outra pessoa vai me incomodar, porque o problema está em mim, efetivamente. Então, eu teria que afastar o mundo inteiro de mim para que eu não pudesse ser incomodado. Agora, quando nós mudamos o paradigma e percebemos que ninguém nos incomoda,
Nós é que nos incomodamos com as pessoas. Aí nós percebemos, começamos a perceber que a mudança tem que estar em mim. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para não me deixar ser influenciado. Aí eu passo a ser o agente de transformação. Eu não dependo que o outro faça alguma coisa. Emmanuel recomenda que, embora as nossas sombras do passado nos fustiguem, jamais nos esqueçamos de reacender a nossa própria luz. Então, a parábola de Jesus, da candeia, ela ilustra bem essa situação. Não colocar a candeia debaixo da cama, mas sim sobre o velador. Ou seja, a luz que nós temos, por menor que seja, não importa, todos nós temos alguma luz. Ela brilha mais que eu, não importa, mas eu tenho alguma luz. Então, essa luz eu tenho que fazer brilhar. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, nós temos uma passagem que diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, nessas palavras de Jesus, ele faz um convite para os apóstolos. Essa passagem se dá logo depois da crucificação, quando Cristo retorna e se apresenta aos apóstolos. Então, ele faz um convite, uma sugestão para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Ao contrário das dádivas e bênçãos que ele distribuía, ele recomendava aos discípulos os dons espirituais. Ele podia impor-lhes esses dons, mas Jesus respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, nem mesmo por amor ele poderia impor. Por isso que ele recomenda aos discípulos. Nós podemos lembrar de uma passagem do Evangelho do cego de Jericó, Bartimeu, em que ele é levado à presença de Jesus para ser curado, ele era cego, né? E Jesus chega para ele e pergunta-lhe: o que queres que eu faça? Se nós pararmos e pensarmos com franqueza, por que Jesus vai perguntar o que ele quer, uma vez que ele é cego? Ele só podia querer ser libertado da cegueira, voltar a ver. Mas Jesus respeita cada um e pergunta-lhe: o que queres que eu faça? Porque às vezes ele nem quer enxergar, né? Muitos de nós somos cegos para muitas coisas e não queremos enxergar, né? Então, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Emmanuel compara a natureza com o ser humano. Ele diz: a semente recebe o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Porém, é a própria semente que terá de germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Então, a semente, nós colocamos no solo, regamos, colocamos nutrientes na terra, ao sol, a água e tudo mais. Mas se a semente não se abrir, não germinar, não dará frutos. Então, essa é a comparação que ele faz com o ser humano. Porque o ser humano igualmente recebe o sol da providência, a chuva de dádivas, recebe as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade. Recebe a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e as bênçãos das experiências diversas. Porém, somos nós constrangidos a romper por nós mesmos os nossos envoltórios inferiores, nos elevando para a luz divina. Então, todo o benefício que recebemos da providência, nós temos que nos desabrochar por nós próprios. Ninguém fará nada por nós. Nós poderemos receber uma série de auxílios, poderemos receber ajuda de diversos lados, mas se eu não quiser me abrir, eu vou continuar do jeito que eu estou.
Jesus permanentemente nos inspira às modificações úteis, nos induz à compreensão da vida, mas está em nós próprios abrirmos ou não a porta interna. Jesus, ele bate a porta do nosso coração, mas somos nós que precisamos abrir. O coração é uma porta que a fechadura está apenas do lado de dentro. Jesus bate a porta do coração e nós é que temos que abrir. Então nós precisamos, em consequência, parar com a guerra provocada pelas nossas criações do passado, que vem lá de trás do nosso período evolutivo, e nos entregar cada vez mais, a cada dia, às realizações novas que Deus coloca a nosso favor. Precisamos também ser perseverantes para receber os dons da renovação em Cristo, que nos são postos no caminho. Como Emmanuel nos lembra no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 102, ele diz que não é fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Ou seja, o título de espírito elevado não é fácil, não é fácil. Jesus usou os elementos da natureza para nos auxiliar nessa compreensão, como está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, a erva, ela está longe da espiga, da mesma forma que a espiga ainda está distante dos grãos maduros. O próprio mundo, como diz Emmanuel, é o mais forte adversário que nós temos para seguir o Senhor. O próprio mundo é o maior adversário para que nós venhamos a caminhar. O mundo nos oferece tudo. O caminho de Jesus nós temos que trilhar. Enquanto o ser humano está envolvido nas vulgaridades e nas inutilidades da vida terrestre, ninguém está preocupado com seus passos. Então, quando nós encontramos um ser, um irmão, que está envolvido nesse processo, ou seja, ainda está preso às inutilidades da vida terrestre, ninguém está preocupado com ele. Ele está lá, levando a sua vida tranquilamente. Ninguém se interessa pelas suas atitudes. Mas quando esse irmão desabrocha no coração a erva tenra da fé, como diz Emmanuel, a sua vida vai vir a curiosidade para toda a gente. Então, quando ele começa a despertar, todo mundo abre os olhos para ele. Então, enquanto todos os ignoravam, enquanto ele estava na ignorância, agora reparam os menores gestos. Ou seja, enquanto ele está perdido, entre aspas, ninguém está preocupado com ele. Agora, quando ele começa a se movimentar no sentido do bem, todo mundo vigia-lhes os passos. Então, enquanto aquele irmão ainda é aspirante a título de discípulo, nem discípulo ele ainda é aspirante, ainda não passa de folhagem promissora na comparação com a natureza, já vão lhe reclamando as espigas das obras celestes. Esse irmão, ainda longe de ter a primeira penugem nas asas espirituais, já vão lhe exigir voos supremos sobre as nossas misérias humanas. E aí, quando acontece isso, muitos de nós desanimamos e voltamos para o lodo, de forma em que possamos voltar a ser ignorados. O mundo esquece que essas almas ansiosas ainda estão nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, enfrentam as difíceis e ásperas lutas para arrebentar o casulo da inferioridade, das paixões inferiores, na aspiração de subir, de se elevar. Existe aquele ditado, né, que a multidão é burra. Ou seja, dentro dessa ignorância, que é característica da multidão, ela só percebe dois movimentos. Ou quando eu estou na animalidade, em que eu estou de acordo com o sentido da multidão,
Ou então, se aquele irmão pretende se elevar, é exigido dele imediatamente as credenciais positivas do céu. Não percebe, a multidão não percebe que ele está num processo ainda está se iniciando, que precisa de apoio, por exemplo. Nós não podemos nos esquecer de que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. A espiga, a erva, a espiga e o milho na espiga. Então, resta-nos cultivar propósitos sublimes e absorver as palavras do Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Que assim seja.